Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Lavínia e no vídeo de hoje eu vim trazer uma resenha do livro Zona Morta do Stephen King. Bom, gente, para começar, eu vou mostrar um pouquinho do livro para vocês. Ó, ele é assim, a lombada dele. Ele tem 479 páginas, ele não tem ilustrações, tem orelhas. E agora vamos começar. Zona Morta, gente, é um livro que me surpreendeu bastante, que quando eu comprei, confesso que eu comprei ele e assim, eu não sabia nada dele. Eu comprei ele sem ler nenhuma resenha, sem saber absolutamente nada. Eu cheguei na livraria porque, assim, eu amo o estilo do King, eu amo o gênero, então assim, é muito difícil eu não gostar de uma obra dele. Então, eu cheguei lá, peguei assim um livro, li a sinopse, gostei e comprei. E aí eu cheguei assim, comecei, sabe, tentar ler e parei, gente. Eu não dei continuidade. E aí ficou lá rolando, na estante rolando, até que um dia eu cheguei e falei assim, eu vou terminar esse livro. Eu não sei por que eu não terminei ele antes, porque, gente, desde o começo é um livro que te prende muito a atenção. Não é um livro assim, arrastado, demorado, porque para quem conhece a escrita do King, sabe que ele é muito mesmo descritivo, ele gosta de dar bastante detalhes. Às vezes, ele dá bastante detalhes que nem vão, como eu posso dizer, se não fazer falta, se não tiver ali, entendeu? Então, por exemplo, assim, às vezes teriam certas coisas, sabe? Certos parágrafos gigantes que se não tivessem ali não iriam acrescentar nada, mas ele faz questão de colocar. Então, esse livro, ele conta a história do John Smith. Ele é um garoto paranormal, mas ele nem sempre foi assim. Tudo começou com um acidente, né, que ele teve quando ele era criança. Ele escorregou no gelo lá brincando quando era criança, bateu a cabeça. E aí, gente, ele começou a meio que ter visões, assim. Ele meio que sabia o que ia acontecer. E isso é uma coisa que faz a gente de fora que tá lendo ficar muito angustiado quando a gente tá lendo esse livro. Porque a gente sabe toda a desgraça que vai acontecer, sabe tudo de ruim que vai acontecer. E não tem o que fazer, não tem como evitar, a gente sabe tudo o que vai acontecer, quem vai morrer, tudo que vai, sabe, dar errado. E por causa das previsões dele, né, como se fosse uma premonição, vamos dizer assim. Ele acaba virando professor de inglês, e aí no livro ele conhece a Sarah, que trabalha com ele na mesma escola. E aí eles são super amigos, assim, né, aquela amizadinha colorida. E aí eles vão pra uma feira, numa certa noite. A feira, a gente diria aqui como, tipo, um parque de diversões, vamos dizer assim. E aí ele só tem $8, e aí eles falam, assim, que dá pra se divertir com $8. E aí eles vão, se divertem lá. Ela come cachorro quente, e eu tô falando do cachorro quente, vocês vão já entender por quê. Ela come cachorro quente e tal. E aí, gente, quando eles estão indo embora, ele só ficou com 25 centavos. E aí ele acha tem assim uma banquinha de roleta da sorte, roda da fortuna, alguma coisa assim. Que é essa daqui, aqui da frente, olha. E aí o cara tá gritando daquele jeito, sabe? Hey, hey, hey! Gritando desse jeito pra chamar
a galera pra ir lá apostar, né, na barraca dele. E aí ele chama o John e o John decide ir lá. E aí, gente, ele entra com 25 centavos e aí ele começa a apostar. Só que no que ele começa, gente, ele começa a passar muito mal, porque ele começa a ter das previsões dele. E dá pra perceber quando ele começa a ter, porque ele começa a ficar muito estranho, os olhos dele começam a escurecer, sabe? Começam a ficar meio que obscuros. E nisso a Sarah também começa a passar mal, só que ela acha que foi do cachorro quente que ela comeu. E aí, gente, acaba que ele vai tendo assim as previsões que ele tem que ir apostando, e o que ele entra com 25 centavos, ele acaba saindo de lá com mais de $500. E enfim, e aí eles saem de lá, tudo, da feira, eles vão embora. E aí a Sarah ainda tá passando muito mal, ela tá muito enjoada e ela não quer, né, vomitar na frente do crush dela, porque ela não quer fazer feio, né, na frente dele, então ela acha melhor cada um ir pra sua casa. E aí ele deixa ela ficar com o carro e ele chama um táxi pra ele ir. E aí ela pergunta se ele tem certeza disso e ele diz que sim. E aí então ele vai embora com o táxi. Só que, gente, acontece um acidente muito terrível e quando o táxi tá indo, vem dois carros apostando um racha de frente, assim, na contramão, e o taxista morre na hora e o John acaba entrando em um coma. E aí ele fica 4 anos e meio de coma, em coma, né? E acaba que, assim, ele acorda depois com 29 anos, sem assim entender nada. Ele acha que ele dormiu apenas por alguns dias. Ele acha que ele ainda tem 23 anos. Ele acha que, sabe, ele e a Sarah ainda tem alguma coisa, sendo que assim, a Sarah teve que seguir a vida dela porque ela achou que ele não fosse acordar. A mãe dele era a única pessoa que tinha esperança que ele ia acordar, né? O pai dele não tinha esperança nenhuma que ele fosse acordar. Então, gente, foi assim um período bem conturbado e o livro explica cada detalhe de tudo, gente, de tudo, mesmo na parte que ele tá em coma, explica tudo o que estava acontecendo ali no quarto, porque tinha outra pessoa no quarto com ele. Então, assim, é muito agonizante você ver tudo, sabe? Quando ele acorda, parece que a premonição dele, assim, tá muito mais apurada, vamos dizer assim. Então aí quando ele encosta, só dele encostar na pessoa, ele consegue saber o que vai acontecer, ele consegue saber da vida da pessoa. Então ele encosta sem querer numa enfermeira, e aí ele sabe do filho dela, ele sabe... Acontece um outro caso que ele sabe que a casa de tal tá pegando fogo, ele sabe que... isso tudo que eu tô falando, gente, não sei se chega a ser um spoiler, tá? Porque, assim, tem muita coisa nesse livro, muita, então, assim, não sei bem o que chega a ser um spoiler. Mas, o médico dele achava que a mãe estava morta, e aí só dele encostar, ele descobre que a mãe dele não está morta, só estava apenas escondida, então ele consegue achar a mãe do médico. Então, gente, acaba acontecendo muita coisa, e conforme ele vai... conseguindo provar essas coisas, ou descobrindo que ele não está enganando ninguém, que ele realmente tem premonições, né, visões de verdade. E aí, gente, começa a virar assim um reboliço na vida dele, porque muita gente quer conhecer ele, começam a perseguir ele, mandar coisas pra ele, objetos pra ele olhar, pra ele falar: onde tá meu filho, o que aconteceu, ele tá vivo, tá morto, onde tá fulano, onde tá ciclano. Começa a acontecer muita coisa, gente. Ele começa a tentar ajudar a polícia a desvendar assassinato. E enfim, gente, eu vou parar por aqui, porque senão eu vou acabar dando spoiler de verdade, de partes realmente importantes desse livro. E, gente, é assim, sensacional. É uma leitura que vale super a pena. Às vezes você olha assim e pensa: nossa, são quase 500 páginas. Mas você lê assim, ó, eu juro, gente, não é um livro cansativo, não é um livro assim, demorado, sabe, de ler. É um livro que flui muito rápido. Então, assim, você pega pra ler e você vai lendo, e quando você vê, gente, você já terminou. Porque você quer ler cada vez mais, porque você já sabe, né, o que vai acontecer.
Então você quer ver acontecendo, você quer ver a reação dos outros sobre o acontecido. Então é tudo muito assim, é tudo muito bem pensado, sabe? Eu queria saber o que passa na cabeça do Stephen para conseguir assim desenvolver certas obras. Então, gente, é isso. Essa foi a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou dessa resenha, já se inscreve no canal, tá bom? Porque vão ter muito mais resenhas por aí. Me siga no Instagram, @LaviniaFerrarese, vou deixar aqui na telinha pra vocês. E já dá um like aí que me ajuda bastante, tá bom? Um super beijo e até a próxima!